E aí, aos 29 anos, eu fui convidado para trabalhar, para ser parceiro, né, num projeto de criar uma consultoria, foco treinamento, foco nesse segmento automotivo, muito nichado, né, muito especializado. E eu topei. Então, fui para um voo solo, muito novo. E nesse voo solo, a ideia era justamente trabalhar desenvolvendo pessoas, né, desenvolvendo estratégias, auxiliar empresas de menor porte, empresas que não tinham acesso talvez a tanta novidade, né, porque eu estou falando lá dos anos 1980, tá, e é muito diferente de hoje. Hoje você tem acesso, se você tem uma tendência mundial, se você tem uma tecnologia nascendo, praticamente no mesmo momento você simultaneamente você recebe isso aqui no Brasil. Na época isso não acontecia. Só para você ter uma ideia, um livro, né, um best-seller que saía ali nos Estados Unidos, para chegar aqui no Brasil, às vezes levava 6 meses para você ter um livro traduzido, ou até mais, né? E eu me lembro de muitas vezes ter feito congressos, conferências fora, e o meu consumo, né, eu trazia sempre na mala uma quantidade de livros, uma quantidade de materiais que justamente eram materiais que davam suporte ao nosso trabalho, né? Então esse era um grande diferencial. Só que aconteceu que quando fui fazer esse projeto, nós começamos exatamente no começo, bem no comecinho do ano de 1990, né? E para você que lembra um pouquinho da história, 1990 foi quando o presidente Fernando Collor assumiu o país e lá por março, aproximadamente março, se não me engano, você tinha já um plano econômico maluco colocado no mercado. Todo mundo, todas as pessoas jurídicas, físicas, ficaram com uma quantidade liberada de recurso, de dinheiro, que não dá para fazer absolutamente nada. Você imagine quem está começando, que tem que investir não somente em estrutura, né, mas também tem que investir em marketing, em vendas, tal, ficar com um volume de dinheiro que não dava para pagar a nossa secretária, que era no começo era a nossa única funcionária, né? Eu lembro que o meu sócio, em uma das viagens que ele morava no Chile, a família dele era do Chile, em uma dessas viagens ele trouxe um notebook usado da IBM, que esse notebook hoje é um tamanho de uma mala, mas era na época uma coisa assim sensacional, né? E eu lembro que nós começamos a fazer os nossos primeiros slides, as nossas primeiras apresentações nesse notebook. Nós tínhamos esse notebook e uma máquina de escrever elétrica, né? Que era também um luxo para a época. Enfim, e é claro que isso ocasionou um problema, né? Trouxe para a gente aí um obstáculo enorme, porque as empresas pararam. E quando você está dentro de uma organização, claro, com um recurso limitado, você acaba cortando as coisas que são extras, né? E no nosso caso de consultoria, no caso de treinamento, era considerado extra, não era essencial. Então isso tinha já uma noção de demorar para acontecer, de demorar para que isso pudesse voltar, né? E aconteceu praticamente que essa crise ela acabou durando muito tempo, muitos meses, mais de um ano e pouco. E chegou um momento que eu falei, olha, eu vou ter que voltar para o mercado de trabalho, eu vou ter que bater a porta das empresas. As empresas estavam começando a recontratar e eu tinha um currículo legal, tinha lá jovem, né? E eu fui fazer um trabalho de recolocação e eu me lembro até hoje que o CEO dessa empresa me recebeu para uma entrevista, o Ricardo Xavier, que eu acho até que faleceu já, mas enfim, é uma pessoa que eu acabei admirando por um encontro que eu tive com ele. E ao falar do sistema, como é que era, tal, ele me perguntou, mas por que você tá saindo do teu negócio e tentando voltar para o mercado de trabalho, né? Eu falei, olha, já tem aí um ano e meio quase, e nós estamos no meio de uma crise, a crise continua e tem as coisas econômicas, né? Também você tem as suas reservas, também que você não pode pegar e jogar tudo isso daí para o ar. Então tem que se ponderar, tal. E aí ele foi muito, assim, muito ríspido, né? Vou dizer assim, ele foi muito direto e ríspido. Ele pegou e falou, não, eu acho que você deveria pensar melhor, você não pode desistir de uma empresa, desistir de um negócio, né? A não ser que ele esteja
não seja viável, né? Que não é o caso, e em alguns meses de trabalho, mesmo que tenha uma crise, né? E ele me contou que tinha passado por várias crises, a empresa era uma empresa já de porte na época, enfim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, na verdade eu fiquei muito bravo, né? Eu saí de lá muito nervoso, eu falei, pô, eu vim aqui pro cara me dar uma dica de como é que eu posso entrar de novo numa empresa legal, me recolocar e tal, e de repente eu ouço isso, que eu deveria tentar mais, aquilo ficou na minha cabeça. E eu continuei com o processo de recolocação e tal, e aí me lembro que deu umas 2 semanas, a primeira entrevista que eu fui fazer foi numa empresa pequena, uma empresa de segmento automotivo, eles forneciam para as montadoras, mas queriam crescer mais, queriam expandir, empresa familiar. E eu fui fazer a entrevista com o filho do dono, né, um engenheiro que trabalhava que era a pessoa que dirigia a empresa já. E no meio da conversa ele pegou e falou, Renato, eu não posso te contratar, eu não tenho, a gente não tem espaço aqui, nem economicamente a gente não pode chegar perto do que você já ganhava na outra posição, enfim. Então gostei muito de você, gostei muito do que você faz, das suas ideias, mas infelizmente eu não tenho condição, meu negócio é muito pequeno, né? Ou a única coisa que eu poderia fazer, se você quiser, fazer uma consultoria para mim parcial, você vir aqui algumas horas por semana e tal. E eu estava muito de boa, eu falei para ele, ok, se para você funcionar assim, eu posso. E aí combinamos ali um valor e eu comecei a fazer. Comecei a trabalhar ali 8 horas por semana, se não me engano, eu ia 2 meios períodos por semana. E começou a ser muito interessante isso, porque logo nos primeiros dias com essa empresa, surgiu ali uma outra pessoa de uma outra empresa, né, também metalúrgica, e falou, pô, o que você faz aqui e tal? Eu falei, eu estou fazendo aqui um trabalho de consultoria, estou melhorando aqui os processos, trazendo um pouco de inovação para a empresa e tal. A minha experiência que eu tive de uma multinacional. E ele falou, pô, você não quer fazer isso na minha empresa? E eu acabei indo para a segunda empresa. Então, vou dizer que em 3, 4 meses eu já tinha a minha carga horária ali semanal praticamente ocupada, e sempre no segmento automotivo, o que me viabilizava praticamente começar de novo um novo negócio, né? Empreender um novo negócio. Então foi aí que em 1992 eu criei a Qualitec, que é uma empresa de consultoria, treinamento, existe até hoje. E dali, lógico, tem mudanças que eu vou contar para vocês depois, mas foi o startup para que a gente pudesse começar e focar nesse negócio de consultoria e de treinamento, né? Então foi assim que eu comecei, algumas décadas atrás. Aí vocês podem fazer as contas depois, tá? Então obrigado, essa foi a história de hoje.